Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e um novo ciclo de alta no Banco do Brasil, tá? Tecnicamente, na minha opinião, essa seria uma última chance para que você mude de vida de fato na Bolsa de Valores, porque o Banco do Brasil, aparentemente, o mercado está nos oferecendo mais um bom ponto de entrada para nós multiplicarmos o nosso capital em muitas vezes na bolsa. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar um fator inovador que pode fazer com que você ganhe muito dinheiro com as ações do Banco do Brasil e ainda consiga antecipar a sua aposentadoria. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês. E outro ponto, pessoal, quanto mais inscritos também, mais aí também eu percebo que o conteúdo abordado está sendo de qualidade, tá? Bom, pessoal, indo aqui principalmente para o que interessa, falar então sobre o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, curiosamente ali, né? Após o resultado do segundo trimestre de 2025, que foi ruim, tá? O banco reportou um lucro líquido baixo, teve ali um aumento na inadimplência, né? Para a parte de agronegócio, o banco não foi legal neste trimestre, em contramão do Itaú, né? Que acabou reportando um resultado muito acima do esperado. Mesmo assim, o mercado mandou as ações 9% em alta. Perceba que o Banco do Brasil ele atingiu aquele fundo, né, dos 18 a 18,35 e em seguida as ações engataram uma espiral de alta. Será que seria um movimento de manada, ou seja, puramente especulativo, ou será que de fato haverá uma melhora estrutural no Banco do Brasil? É isso que a gente vai tratar aqui, tá? Indo diretamente aqui para o resultado do primeiro trimestre, a gente percebe que tecnicamente não foi legal. O lucro líquido, né, ficou em 3,8 bilhões, muito abaixo das estimativas do mercado, que esperavam um lucro líquido ali na faixa de 5 bilhões. Portanto, pessoal, já tinha casas de análise projetando o lucro líquido na faixa de 3 bilhões, tá? Até menos do que isso, principalmente por conta daquele relatório mensal do Banco Central. Vocês se lembram que eu passei para vocês de que o lucro líquido do Banco do Brasil ficou na faixa de 500 milhões? Só que quem é antenado aqui no canal já sabia que eu tinha dito que isso não considera os resultados das subsidiárias do Banco do Brasil. Hoje, pessoal, o Banco do Brasil, para quem estuda a empresa, percebe que 50% da receita do banco está aqui, né, para as subsidiárias. Então perceba que o banco ele tem uma participação muito grande em outras empresas. Ele não é dependente exclusivamente só da parte de crédito, de suas atividades, né? Ou seja, o lucro líquido ele foi aliviado por esta forma, tá? E aí tivemos 3,8 bi de lucro, o que ficou quase em 4 bilhões. Então não foi tão ruim assim, já que tinha casas esperando o lucro líquido na faixa de 3 bilhões. Mas, pessoal, eu não acredito que foi isso que gerou gatilho de alta nas ações, mas principalmente isto daqui, ó, o guidance, pessoal. O mercado estava muito nervoso, muito irritado, porque o Banco do Brasil no trimestre passado tinha retirado o guidance, né? Tinha colocado aqui em revisão. Isso gerou muitas incertezas no mercado financeiro. Caramba, qual que será o lucro líquido do Banco do Brasil? Será que vai ser de 15 bilhões? Será que vai ser de 10? Será que vai ser de 20? O mercado ficou muito nervoso e fez com que as ações acabassem caindo fortemente, tá? E já havia especulações de que o lucro líquido este ano seria na faixa até de 15 bilhões. Olha isso aqui, pessoal. Então, de fato, ali estava uma incerteza muito grande com o Banco do Brasil. Porém, né, o banco aqui acabou atualizando o mercado e falou que este ano o guidance ficará dentre 21 bilhões a 25 bilhões de lucros. Isso que gerou uma calma no mercado. O mercado enxergou o seguinte, né? Então, tecnicamente o risco já está precificado. Porque pensem comigo, pessoal, se o Banco do Brasil ficar no meio do caminho, como ele sempre fica nas suas projeções, isso nos daria um lucro líquido de 23 bilhões de reais, tá? E tecnicamente, considerando de que
a própria gestão já vê uma recuperação nos resultados ali para o quarto trimestre de 2025, então, tanto que até a própria CEO do banco se arriscou no mercado e disse, tá? Quem tem ações do Banco do Brasil mantenha e quem não tem, compre, tá? Aí vai vir aquela fala assim, ah, mas Pablo, o CEO da empresa sempre vai mandar comprar. Nem sempre, pessoal. O CEO da Cosan, que viu a empresa e desabou, não fez isso, porque isso é correr um risco muito grande por parte do mercado financeiro, tá? Então acredito que a gestão deve mesmo saber o que está fazendo, porque nunca na história do Banco do Brasil uma gestão, nem nas piores que a gente já teve ali no governo Dilma, já chegou a falar do seguinte, né? Olha, compre as ações. Ninguém se arriscaria neste ponto. Então, provavelmente o banco já enxerga uma retomada nos seus lucros e da rentabilidade no ano seguinte. Tanto que até o próprio CFO da empresa já falou que no ano que vem terá um provável dividendo extraordinário. Então, já de um agrado do investidor ter sofrido neste ano e uma provável retomada no seu lucro, fazendo com que o lucro do Banco do Brasil tenha uma retomada. Óbvio, vamos ser aqui, né? Muito pé no chão, o lucro líquido não vai voltar naquela faixa que era antes, pessoal, de 37 bi. Até porque ali foi topo histórico e a inadimplência estava baixa, mas poxa vida, se o lucro já voltar para a faixa de 28 a 30 bilhões, isso aqui já é um resultado muito bom para o Banco do Brasil. O que significa um ROI, se o banco voltar a lucrar 28 bi por ano, como ele já chegou a lucrar em períodos anteriores, e nós dividirmos isso aqui por um patrimônio líquido na faixa de 175 bilhões, o banco já tem um ROI de 16%, que não é um ROI ruim, tá? Embolizando aqui que o Banco do Brasil pode sim voltar a ter um lucro líquido interessante. Voltar pelo menos à sua média de ROI, que fica de entre 15 a 16, que já é pelo menos acima do seu custo de capital, tá? Então, não seria razoável do mercado jogar as ações do Banco do Brasil para um patamar tão barato, porque pense, hoje o Banco do Brasil vale 120 bi na bolsa. Se eu dividir isso aqui por 23, nós temos uma relação preço sobre lucro de 5,2 vezes. Se o mercado jogasse as ações a 15 reais, como todo mundo estava especulando, tecnicamente, tá? O Banco do Brasil chegaria a valer 85 bilhões. Seria o banco aí com o menor valor de mercado aqui no Brasil, perdendo até mesmo do Santander. O Santander, ele tem um lucro líquido menor do que o Banco do Brasil, mesmo em cenários de alta, no caso ali, na carteira de crédito. Então olha só isso aqui, tá? 85 bilhões dividido por um guidance de 23, a gente teria um banco cotado por 3,7 vezes lucro. Então não seria razoável. O mercado não é bobo, ele já está acreditando aqui nesse resultado. As ações só poderiam cair fortemente se caso esse guidance não fosse cumprido e resultado para baixo. Aí sim, de fato, tá? Teria uma queda, mas não é. A probabilidade disso acontecer é muito baixa, que a própria gestão já está prevendo aí, né, a retomada dos lucros. E esse ano, uma estabilização. Por mais que eles projetem, tá, uma piora na inadimplência ainda por terceiro trimestre, já com uma retomada por quarto, pessoal, eu já acredito que o resultado do terceiro trimestre venha melhor. Por quê? Por que, Pablo, você acredita nisso? Bom, vamos supor o seguinte, tá? O Banco do Brasil piorou e na operação com crédito ele tenha 600 milhões de lucro por mês. Se eu multiplicar isso aqui por 3, a gente tem 1,8 bilhão de lucro na parte de crédito. Portanto, aí é que mora o pulo do gato. Para o terceiro trimestre de 2025, entrará o dividendo da BB Seguridade, não se esqueçam disso, tá? E o Banco do Brasil ele tem 66% da seguradora, denotando de que 2,4 bilhão do lucro do Banco do Brasil, da seguradora, será do Banco do Brasil. Então a gente soma mais 2,4 bilhão da BB Seguridade, que entrará de forma líquida no balanço do Banco do Brasil, e a gente ainda soma, pessoal, mais aqui 1 bilhão ou 800 milhões de subsidiárias, como o Banco da Patagônia, Elo Cartões e outras participações que o Banco do Brasil ele tem por equivalência patrimonial. Então, somando isso aqui, o resultado do Banco do Brasil consolidado ali no terceiro trimestre pode ser de 5,2 bilhões de reais. E aí, somados a 7,4 mais 3,8, que foi o resultado de agora, e aí, supondo que o Banco do Brasil, né, com todo o guidance daqui do ano todo, 7,4, 3,8 mais 5,2, e supondo ali uma retomada no quarto trimestre, que fica ali, vai, em 5,5, vai, o banco vai ter ali uma recuperação, então o lucro ficaria em 22 bilhões. Eu acredito que no quarto trimestre vem até 6 bilhões, tá? Já que a gestão já está prevendo recuperação e a inadimplência no Banco do Brasil tende a cair rápido. Mas vamos ser pessimistas, vamos projetar de 22 a 23. Então, já mostra que as ações estão bem baratas, tá? E olha só que legal, pessoal. Hoje, o preço sobre valor patrimonial, que denota ali, né, o patrimônio líquido dividido pela quantidade de ações do Banco do Brasil, está em 0,66, pessoal. Está extremamente descontado. Em momentos de estresse, o banco, quando ele está neste patamar, né, de 0,60, né, a 0,7 vezes, isso denota que a ação está muito barata, o mercado está descrente.
Isso traz uma assimetria muito boa para o investidor, porque apenas para o Banco do Brasil ser cotado em uma vez, que é a sua média nos últimos 35 anos, tecnicamente, tá? O Banco do Brasil hoje, nos preços de hoje, teria que se valorizar 53% na cotação, chegando a uma cotação ali próxima de R$ 30, até um pouco acima disso, tá? Porém, o ponto que ninguém te conta sobre Banco do Brasil, por que eu acho que o banco pode fazer muitos milionários? Pablo, nossa senhora, você tem certeza disso? Eu tenho certeza, pessoal. Basta a gente olhar o histórico. Claro que nada é recomendação de compra ou de venda. Apenas estou mostrando o que aconteceu, tá? Nada é garantido. E olha só isso aqui, pessoal, né? Perceba que nos últimos mais de 20 anos em Banco do Brasil, em 2004, o banco subiu mais de 1.500%, pessoal. Isso aqui dá 15 vezes, tá? De alta, 15 vezes de multiplicação. Por que isso aconteceu? Justamente por conta de uma alta da commodity, tá? O Brasil enfrentou um ciclo de alta no mercado de commodity. Ah, Pablo, mas Banco do Brasil? Exato, o Banco do Brasil ele é uma empresa de commodity, porque 1/3 da carteira dele está na parte de agro. Então, quando a gente tem um mercado altista, né, ali na parte da soja, na parte do milho, o Banco do Brasil tende a se beneficiar, tanto por uma inadimplência mais baixa e também ali, por consequência, uma alta expressiva no seu lucro, já que o produtor rural vai correr mais riscos, tá? E olha só que legal, 1.500% de alta, depois vai acompanhar de uma grande correção. O ano de 2016, o banco também enfrentou uma alta de 300%, correção em seguida. E agora, aparentemente, a gente pode estar numa das mínimas, já que o banco está negociado ali em uma das mínimas, tá? E olha só que legal, outro ponto aqui. Preço sobre valor patrimonial. O Banco do Brasil hoje está negociado por um mesmo PVP na faixa ali do ano de 2004, pessoal, negociando só um pouquinho acima aqui de 0,6, mesmo assim, pessoal, desde o ano de 2004 é a mínima, desde o ano de 2016 é a mínima e desde o ano de 2020 é a mínima. Então, quem está comprando agora pode se beneficiar de um ciclo de alta. Imagina se o banco apenas atinge a média, já tem mais de 60%. E se ele volta a ser negociado, se a gente engatar um ciclo de alta da commodity, a gente nunca sabe quanto vai acontecer, mas só pega o ônibus quem fica no ponto esperando, tá? Imagina lá, ele chega ali a 4 vezes de PVP, como já aconteceu no passado. Pessoal, significa que hoje o Banco do Brasil poderia subir 515% na cotação, multiplicar o seu capital em até 5 vezes. E aí imagina juntamente isso com dividendos sendo pagos. Aí sim que de fato você pode atingir a liberdade financeira com apenas uma ação na bolsa, tá? Essas oportunidades, de fato, é muito difícil de aparecer. E só o investidor antenado vai conseguir abocanhar estas oportunidades. E olha só que legal, tá? Perceba que desde lá do Plano Real, né? Do ano de 2002, o Banco do Brasil, mesmo com a queda recente nas ações e mesmo, tá, sendo ligeiramente menos eficiente do que o Itaú, ele entregou 18,5% ao ano de retorno, tá? Num cenário altista, o banco supera mais de 27% ao ano de rentabilidade. Pablo, isso aqui é por conta que o banco é o melhor? Não, tá? O melhor banco do Brasil é o Itaú. Só que, pessoal, lembre-se sempre, não é somente a qualidade que importa. O banco é o segundo maior banco aqui do país, tem muita qualidade, mas o mercado é descrente, ele deixa as ações ali muito subprecificadas. Então, se você tem uma ação cotada por metade do que ela vale e uma empresa que é minimamente eficiente, você vai conseguir ter um retorno muito acima da média, tá? Colocando aqui os indicadores de valuation do Banco do Brasil, preço justo do GRAV, muito barato, 22,5, vezes LPA, projetivo de 3,80 e vezes VPA. Ah, vocês querem considerar um VPA pessimista? Joga ali 30,60. Eu não acredito que vai ficar nisso. O lucro líquido, o balanço vai continuar crescendo, tá? Então, temos ali, né, R$51 de preço justo. Se eu dividir isso aqui pela cotação atual do Banco do Brasil a R$21, a gente tem, né, um potencial de alta de 143% na cotação. Então perceba que ele poderia dobrar. Olhando para o PEG Ratio do Peter Lynch, preço-lucro hoje está de 5,5 no pior cenário, quando a ação, se de fato o banco reportar 21 bi de lucro, dividido, tá, por uma taxa de crescimento média. Pablo, que taxa é essa? 1 menos o payout vezes o ROI médio de 16% ao ano. Então temos um crescimento do Banco do Brasil médio de 10,4%. 5,5 dividido por 10,4, tá? Vocês pegam o PL e subtrai pela taxa de crescimento. Hoje o PEG Ratio está em 0,52, denotando que o Banco do Brasil está com mais de 40% de desconto em relação à média histórica dele, então denotando um grande potencial de alta, de dobrar na cotação. Pessoal, isso aqui
é uma oportunidade de ouro, tá? Essa daqui é a minha opinião. Dividendos no curto prazo podem broxar? Pode broxar. Mas, tá, o Banco do Brasil, mesmo num cenário ruim, ainda vai pagar acima de 6%, que não é um péssimo dividendo. Engraçado, tem pessoal que investe em Sanepar e aceita receber 4% ao ano, tá? Então, até mesmo o Banco do Brasil, num cenário ruim, já está pagando mais de 6%, tá? Então isso aqui é muito bom. Imagina quando tiver a retomada, aí sim o dividendo vai voltar a ser em torno de 10 a 11% ao ano, como ele sempre pagou para o investidor, tá? E o retorno embutido no preço da ação hoje, 10,4% ao ano de crescimento, mais um dividend yield médio na faixa de 8,5%, a gente tem 18, quase 19% ao ano de retorno embutido no preço da ação, superando todos os títulos públicos do governo, até mesmo, tá? Num cenário aqui pessimista com o Banco do Brasil, tá? Ainda mais se essa retomada de lucros de fato acontecer. Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos. Nossa, eu vejo aqui você fazendo, né? Peg ratio do Peter Lynch, é preço justo do Graham, preço teto do Bazin. Eu não sei que raios é isso. Eu tô começando agora na bolsa, precisava de ajuda. Ah, eu sou investidor avançado, eu já sei de tudo que você fala. Portanto, Pablo, eu não tenho tempo para ficar aplicando isso todo santo dia, tá? Eu tenho família, eu vou viajar, eu tenho que trabalhar. Não interessa o que você faça, pessoal. Para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola, tá? Ela é fenomenal. Primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, tá? Ou seja, bela oportunidade. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso, tá? Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as atualizações dessa planilha serão feitas sem que você tenha que fazer nada, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça, tá? Então olha só a oportunidade. E por quê? Porque já tem algoritmos de negociação preparados que fazem isso aqui para vocês, tá? E terceiro, e o melhor fator aqui, é que contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Além de você ter mais de 100 ações que você pode analisar, as melhores aqui da bolsa, tá? Você tem Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você tem preço teto projetivo, tá? Então olha só, pessoal, é uma oportunidade de ouro, tá? Mais moleza que isso aí, pessoal, olha, de verdade, tá? Só sopa de minhoca e mais aí, tecnicamente, uma oportunidade melhor que essa não existe, tá? Porque, de fato, eu quando tava começando na minha jornada, queria eu ter acesso a uma oportunidade como essa, tá? Então, estou proporcionando isso para vocês, pessoal. Tá bom, Pablo, onde estará o link para eu adquirir essa belezura? Estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado e também estará na bio do canal, tá? Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. E se por um acaso vocês se interessarem, existem outros produtos disponíveis, planilha das ações americanas e também tem o meu curso aqui Rumo à Liberdade Financeira, se você está querendo de fato dar um passo à frente, ter um conhecimento profundo. Mas aí você que tem que avaliar, pessoal. Meu foco aqui não é ficar empurrando nada para ninguém, tá? É apenas mostrar o que funcionou para mim e se faz sentido para você no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem embaixo se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo. Segue comprando, segue vendendo? Coloque aí o seu depoimento nos comentários, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!